Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal no YouTube, o Café com Ações. Meu nome é Cláudio Soleiros, formado em administração, consultor empresarial e investidor na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda não para fazer análise nem recomendação de ações, mas para sim poder passar para vocês um pouco da minha experiência, as coisas que eu aprendi enquanto consultor de empresas e enquanto investidor. Se o conteúdo for útil, deixe seu like, compartilhe com os amigos, ajude o canal a crescer. Bora fazer uma corrente do bem e assim fazer com que ele chegue a mais pessoas, para que a gente possa ajudar outros investidores a performarem melhor na Bolsa de Valores. Sábados e domingos a gente faz um estudo mais aprofundado sobre o case da Oi. E quando a gente fala em estudo da Oi, é muito no sentido de que existe nessa empresa uma série de assuntos, de temas, que se a gente tiver espírito de abertura para entender os temas, a gente vai perceber que isso pode ser útil para analisarmos outras empresas da Bolsa também. Então, eu acredito sempre que ao falarmos sobre as questões relacionadas à Oi, esse aprendizado, essa discussão aqui, esse diálogo pode ser útil para que a gente também analise outros ativos na Bolsa de Valores. Bom, não poderia ser diferente, estamos ainda repercutindo o fato relevante da semana, que foi o anúncio de associação entre o BTG Pactual e a Oi. Quem acompanha o canal sabe que desde o ano passado eu digo que entendia que seria o BTG o vencedor desse processo, né? Eu entendia que o BTG reunia as características, a visão de futuro, a estratégia, o poder financeiro, e que juntando tudo isso ele seria sim o player preferencial para essa associação com a Oi. O mercado repercutiu mal, sobretudo os investidores que ficam na expectativa de valorizações rápidas, e muita gente está vendendo as ações, como vimos essa semana. Importante lembrar que se você vende uma ação na bolsa, alguém está comprando. É só uma lembrança, porque você não vende sua ação para a bolsa. A B3 não compra a sua ação. Então, ela é apenas uma intermediação, né? A B3. O papel dela é de intermediar. Se existe alguém vendendo, existe alguém querendo comprar, pelo preço que você está ofertando ou pelo preço que ele está disposto a pagar. É assim que a coisa funciona. Então, para cada pessoa que saiu da Oi, alguém comprou aquelas ações. Importante lembrar disso. Warren Buffett ele tem uma máxima que diz assim: a Bolsa de Valores, isso ele fala dos Estados Unidos, mas é uma regra que vale para o mundo inteiro. Na Bolsa de Valores, o dinheiro sai da mão dos impacientes, dos que não têm calma, dos que não têm controle psicológico, emocional, e o dinheiro sai da mão dos impacientes e muda para a mão dos pacientes, daqueles que sabem o que está acontecendo, que sabem o que estão fazendo e que têm paciência para esperar o momento certo para que a valorização aconteça. Essa é uma regra da Bolsa, não importa se seja nos Estados Unidos, na Alemanha, na Bélgica, na Irlanda, no Japão, na China, no Brasil. É uma regra de ouro, vamos dizer assim. Então ela está presente em todos os lugares. Bom, falamos muito essa semana já sobre esse assunto, mas eu queria chamar a atenção que os fundos de investimentos do BTG, que são 3, eles fizeram uma oferta para pagar 12 bilhões 930 milhões a Oi pela associação com a Infraco. A Oi esperava um valor mínimo de 10 bilhões por 51%. E, na verdade, a oferta é de 12,93 bilhões, quase que 3 bilhões a mais, mas, em troca, a Oi vai ter que abrir mão de 57,9%, um percentual maior, né? 6,9%. Em compensação, está sendo feita uma incorporação de um ativo, a Globinet, que ela no passado foi vendida pela Oi para o BTG e agora está sendo incorporado. Precisamos aprofundar o que significa esse incorporado. Eu estou aguardando
respostas da Oi, fiz contato com eles, mas no meu entendimento, incorporação significa fazer parte de, né? Então, a partir do momento que a Globinet entra para a Infraco, ela deixa de pertencer a um fundo de investimento do BTG. Ela passa a ser propriedade da Infraco. Perceberam? Isso é incorporação. Foi a palavra usada. Incorporação. É verdadeira essa minha conclusão? Estou perguntando a Oi. Todo mundo precisa bater na porta da Oi para fazer suas perguntas. Essa é uma das que eu fiz. Então eu preciso entender se isso está correto, porque para mim incorporação é isso. A empresa pertencia a um fundo de investimento do BTG e deixa de fazer parte desse fundo. Passa a ser um ativo da Infraco, entendeu? Então isso agora é um ativo da Infraco e não mais de um fundo do BTG. E se incorpora com seu valor patrimonial. Logo, eu tenho aí o entendimento de que, embora esteja sendo lançada no acordo do BTG por um valor de 1,5 bilhão, essa empresa, Globinet, segundo o BTG, vale 5 bilhões. Uma instituição independente vai dizer de fato quanto vale. E isso vai repercutir no tempo futuro no valor final da Infraco. Certo? Então isso é importante a gente ter essa clareza. Portanto, a Infraco acabou ficando maior do que originalmente. Antes ela era apenas os 400 mil quilômetros de fibra ótica e ela agora passa a ser, além disso, 23,5 mil quilômetros de cabos submarinos que ligam o Brasil aos Estados Unidos. Então aí a gente tem um outro ativo que passou a fazer parte dessa Infraco. O que a gente sabe é que houve aí uma intensa negociação, durou muito tempo, 40 milhões de reais foram investidos em estudos, em projetos, consultorias nacionais e internacionais mobilizadas pelo BTG, cerca de 160 profissionais envolvidos, um dos maiores escritórios de advocacia de São Paulo, considerado um dos maiores do Brasil, participou de todo o processo nas redações de documentos, né? Então, tudo isso foi feito ao longo desse trabalho que foi feito pela equipe aí do BTG com a Oi. No final das contas, a Infraco está avaliada em 22,3 bilhões. O valor mínimo, lembremos, era 20 bilhões e a nova avaliação da Infraco agora é de 22,3 bilhões. Lembremos que com aquela atualização de valor da Globinet, se ela de fato está sendo incorporada, deixando de ser uma empresa de um fundo do BTG e passando a ser uma empresa, um ativo da Infraco em sua essência, em sua totalidade, e se ela for avaliada em 5 bi, ainda terá um ajuste aí nesse valor da Infraco para mais, que ela foi lançada no acordo por 1,5 bilhão. Então, teríamos aí ainda 3,5 bilhão para corrigir para cima o valor da Infraco. Terá que ter aí essa análise de uma consultoria independente para validar esse valor de mercado da Globinet, certo? Bom, além disso, vamos considerar alguns outros aspectos nesse início de trabalho de fim de semana, né? Para mim, um outro aspecto que não tem nada a ver com números, e é o que eu sempre defendi desde o ano passado, é o aspecto qualitativo. O que significa ter o BTG fazendo parte desse processo? Isso quase ninguém está avaliando, mas desde o ano passado era essa a minha tese de que o BTG ganharia em razão desse aspecto qualitativo, não era só o financeiro. O que é o BTG? O BTG é um grande banco de investimentos, cujo André Esteves já presidiu bancos fora do Brasil e é um profissional reconhecido no mercado financeiro internacional, certo? Então, o fato de você ter o BTG participando agora
de um projeto com a Oi traz para a Oi o que lhe faltou até recentemente, que é credibilidade. Óbvio que o Rodrigo Abreu vem fazendo um trabalho de recuperação de imagem, ninguém pode negar isso. E essa recuperação de imagem vem sendo reconhecida pelo mercado. Só que, quando eu trago, além desse trabalho que o Rodrigo Abreu está fazendo, um selo, que eu chamo isso de selo de qualidade do BTG Pactual, e que eu digo que esse BTG se transformou em sócio da Oi, para o grande investidor internacional e até mesmo para os grandes investidores nacionais, aquela empresa que, embora o CEO estivesse fazendo um excelente trabalho, ainda era vista como um azarão, ainda era vista como um patinho feio, começa a ser percebida de uma outra maneira. Começa a ser percebida não mais com aquele patinho feio, maltrapilho, acabado, esturricado, entendeu? Já não começará mais a ser vista dessa forma. Haverá um outro olhar para essa Oi a partir agora desse momento, desse casamento, em que aquele pobrezinho, coitadinho, está casando com alguém que vem de família nobre, vamos dizer assim, que é o BTG. Entenderam? Esse é o aspecto qualitativo que eu estou enxergando desde o ano passado e que não vejo ninguém falando sobre isso. Mas eu, enquanto consultor, pessoa que conviveu no meio empresarial, conheceu as grandes lideranças, o pensamento de grandes líderes, grandes investidores, eu dou valor a esse aspecto. Porque a minha trajetória profissional, a minha expertise me permite enxergar isso. E eu enxergo isso como um grande diferencial. Tanto que eu dizia em alguns vídeos, é só maratonar, é importante que vocês maratonem todos os vídeos. Importante, porque ao maratonar você vai entender uma evolução de lógica, de pensamento, que a gente vai expondo aqui. E eu argumentava sempre isso, de que a chegada do BTG representava uma alavancagem para a Oi, de imagem, de conceito, entendeu? Então é isso que eu continuo enxergando. Na conferência do dia 13 de abril, que o Rodrigo Abreu fez para falar sobre o acordo, que eu julguei, diga-se de passagem, que foi muito en passant, foi muito superficial, me respondeu, me disse muito pouco aquela reunião do dia 13. Aquela reunião do dia 13 foi muito fraca, vamos dizer assim. Há uma série de coisas que precisam ser ditas e que ainda não foram ditas. Mas, naquela reunião, uma coisa me chamou a atenção. A presença de dois grandes bancos internacionais na reunião. O Barclays, que é um banco inglês, e o Morgan Stanley, que é um banco americano. São dois grandes players de investimentos que fazem recomendações para grandes investidores internacionais. E eles estavam ali na reunião, participando. Então isso já chamou a minha atenção. Ninguém comentou isso, mas eu percebi e registrei, porque isso me interessa. Entenderam? O nome do Amos Genish, que já está definido para presidir o Conselho de Administração da Infraco, que vai mudar de nome, esse nome é um nome provisório, é também por si só um ativo que está sendo incorporado. Um bilionário, um homem de sucesso, um homem do mercado de tecnologia, que criou uma empresa que foi um sucesso, que ele vendeu e ficou bilionário, que foi a GVT. Depois foi presidir uma empresa francesa, Vivendi, presidiu a Itália Telecom, italiana, voltou para o Brasil, presidiu a Telefônica Vivo. Então, um homem respeitado no mundo da tecnologia, da telecomunicação, considerado como um grande nome no meio empresarial brasileiro. E hoje sócio do BTG. Foi o primeiro nome sondado para ser presidente da Oi e ele não quis. E aí assumiu o Rodrigo Abreu. Então, por si só, a entrada do Amos Genish, ao meu ver, é um ativo
que também está sendo colocado nessa equação. Não monetizado, mas é um grande ativo. Quanto vale a presença do Rodrigo Abreu na Oi e quanto vale a presença do Amos Genish na Infraco? Já pararam para pensar sobre isso? É importante, porque o mais importante nas empresas são as pessoas. Nunca se esqueçam disso. Eu sempre digo que o emocional nosso, a mente, é 60% do sucesso nosso na Bolsa de Valores. 40% é conhecimento, 60% é mentalidade. Nas empresas, eu diria que 70% do sucesso de uma empresa são as pessoas, são as lideranças. As pessoas que estão tocando aquela empresa. 70% do sucesso de uma empresa depende dessa estrutura, do líder e sua equipe. Eles respondem por 70% do sucesso de uma empresa. Os outros 30% são os negócios, são o faturamento, são os outros aspectos fundamentalistas que a gente olha. Mas 70% é algo subjetivo que você não consegue, a princípio, mensurar, mas que é o determinante nessa equação de sucesso. Pensem nisso. Então a gente tem aí o Amos Genish dentro presidindo o Conselho de Administração da Infraco. Queria concluir esse vídeo com uma reflexão com vocês, porque nós estamos falando aí, o Rodrigo Abreu fez menção a isso, que é a maior operação de private equity do Brasil, da história do Brasil, essa operação com o BTG. E é preciso entender o conceito disso, que também é outra coisa que ninguém está refletindo e falando, seja na mídia, seja nas redes sociais, na internet. Nós estamos falando de fundos de investimentos do BTG Pactual que estão fazendo investimento numa empresa com a Oi chamada Infraco e que vai mudar de nome. Perfeito. E qual é a natureza de uma operação de private equity? É que é uma operação com prazo para terminar. E tudo indica, precisa ser confirmado, essa também é uma das perguntas que eu estou fazendo para a Oi, tudo indica, pelo que se ouviu dizer, que existe um prazo já determinado pelo BTG de fazer parte da Infraco por 10 anos, de 2021 a 2031. 10 anos de participação. Podendo ser prorrogado por mais 2 anos, indo a 12. Bom, e o que acontece então com aqueles 58% das ações do BTG? Em algum momento ele vai colocar à venda. Vai colocar à venda de que forma? O comprador preferencial, a empresa que tem o direito preferencial de comprar essas ações do BTG, será a própria Oi, se tiver interesse. E quando isso vai acontecer? Pode acontecer ao longo do tempo. Mas qual é a expectativa então do BTG com essa história toda? É entrar numa operação que ele entende que tem futuro, ele vai usar a sua equipe de gestão para qualificar essa operação, para alavancar o seu valor, potencializar esse valor ao máximo que for possível e depois vai vender. Então, se ele comprou por 12 bilhões, ele vai querer vender isso por 4, 5 vezes mais. Essa é a lógica. Essa é a lógica. Entenderam? Então, isso fica para a gente aprofundar no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um ótimo sábado a todos. Tchau.